Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês e seus respectivos familiares, entes queridos, vizinhança, amigos, enfim, que você seja a própria bênção. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer fazer de você a própria bênção, que quer dizer o seguinte: onde quer que você vá, onde quer que você trabalhar, aonde quer que você esteja, você será a própria bênção. Em casa, primeiramente, na família, no trabalho, na escola, onde quer que você vá, você seja a própria bênção. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Agora, essa vontade de Deus não vai se realizar enquanto não houver uma concordância sua para com Ele, porque Ele dá a dica para que você seja a própria bênção. Porém, tem um custo, tem um preço a pagar. O preço é o sacrifício. Jesus falou isso de uma forma muito clara, transparente, que muita gente não entende e até despreza. Porque ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas preferem buscar primeiro o reino deste mundo. As pessoas preferem buscar primeiro o reino da terra. Dinheiro, sucesso, conquistas materiais, conquistas emocionais. As pessoas procuram primeiro resolver os seus problemas terrenos, para depois, então, se houver tempo, então elas venham buscar o reino de Deus. É claro que isso não vai acontecer. O que o Senhor Jesus fala aqui é que a gente tem que priorizar o reino de Deus dentro de nós. Esse é o primeiro grande mandamento. O primeiro grande mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, pensamentos. É tudo. Quer dizer, Deus cobra a fidelidade, a lealdade nossa em primeiro lugar. Nós temos que colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro do que os pais, do que os filhos, do que a esposa, o marido, o noivo, a noiva, namorado. Primeiro do que tudo, primeiro do que a profissão, primeiro do que o sucesso. Primeiro do que tudo, primeiro o reino de Deus. Quando a pessoa, então, alcança o reino de Deus, isto é, quando ela se permite, ou ela permite que o Senhor Jesus Cristo venha fazer parte da sua vida, venha reinar dentro dela, então ela está
priorizando o reino de Deus e não o reino deste mundo. Porque os que buscam primeiramente o reino deste mundo, ou o reino desta terra, com certeza se frustram, porque sem o reino de Deus, a pessoa pode conquistar o mundo inteiro, mas o que adianta se ela vai perder a sua alma? Porque todas as conquistas que se conquistam aqui na terra ficam por aqui, mas a conquista que se alcança, que se conquista, que é o reino de Deus, faz a pessoa a própria bênção. Então, onde quer que ela vá, ela é a própria bênção. Ela tem paz, ela é alegre, ela é uma pessoa livre, ela é uma pessoa abençoada, bendita, onde quer que vá, more na cidade, no campo, no deserto. Não importa onde ela for, ela será a própria bênção. Por quê? Porque ela priorizou o Espírito de Deus. Ela deixou o seu ser, o seu corpo, ser o templo, a morada do Altíssimo. Ela se permitiu que o Espírito de Deus fizesse do corpo dela a sua morada. Então, com isso, o Espírito Santo vai conduzi-la aos pastos verdejantes. É por isso que o salmista, o rei Davi, disse que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que ele diz que nada me faltará? Porque o Senhor é meu pastor, quer dizer, o Senhor é o Senhor da minha vida, da minha alma. Ele é o Senhor do meu ser. Ele é o primeiro na minha vida. Então, porque ele é o primeiro na minha vida, ele vai me conduzir para os pastos verdejantes. Agora, é verdade também que muitas pessoas, apesar de serem religiosas, caridosas, pessoas bondosas, que não fazem mal a ninguém, mas têm vivido uma vida no inferno. Por quê? Porque, apesar delas fazerem a obrigação delas, que é ser uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa de fé, ainda assim elas não priorizaram o reinado do Senhor Jesus em espírito dentro delas. Elas não têm o Espírito Santo. E porque não têm o Espírito Santo, apesar delas falarem línguas, elas não têm o Espírito Santo porque elas buscaram primeiro o reino desse mundo. E não tem como. Ou você tem o reino deste mundo dentro de si, ou você tem o reino de Deus dentro de si. E quem faz a escolha é você. Você que faz a escolha. Jesus então disse: buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, tudo que o mundo tem, todos os seus benefícios, vem depois. Mas primeiro, o reino de Deus dentro de você. Então, minha amiga, meu amigo, nós vamos trabalhar no sentido da sua alma. Você tem certeza da sua salvação? Se você não tem certeza da sua salvação, é porque você não é salvo. Porque quando a pessoa é salva, ela tem certeza, ela não tem dúvida. E mais, ela tem o Espírito de Deus. Ela tem o Espírito de Deus. Porque quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Ele. Então, nesta quarta-feira, às 8h, nós estaremos com vocês aqui no Templo de Salomão. Nós vamos, então, agora mais um testemunho do poder de Deus, da fogueira santa, que conheceu o poder de Deus através de uma fé inteligente, uma fé sábia, uma fé que funciona e traz aquilo que a gente quer. Vamos assisti-lo. Meu nome é Rodrigo Conrado, eu sou empresário. Eu lembro que eu gostava muito de computador. Eu ganhei um computador na época do meu tio e quando eu tinha aí os meus 14 anos, eu lembro que praticamente eu me antissocializei. Eu não tinha muito contato com as pessoas. E comecei a passar noites e noites em cima de computador, em desenvolvimento de software, em programação.
a ponto de a minha vida se fechar somente nisso. E eu comecei a frequentar muito reuniões de negócios. E numa bela reunião que eu estava um dia, no Morumbi, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava numa empresa, eu já trabalhava nessa parte de desenvolvimento e eu atendia todas as pessoas normalmente, independente de quem seja. E nesse dia me veio uma pessoa, eu já fiquei meio assim, eu não tive nenhum contato com ela, a não ser um contato profissional. Eu não queria ter ele só como um contato de negócios, eu estava me despertando a pessoa que ele era, só que até então eu não sabia se ele era casado, se ele era solteiro, então eu ficava assim, querendo um contato dele. Eu fiquei um pouco receoso, vamos dizer assim, de simplesmente querer conhecer a Gláucia de uma hora para outra. Uma coisa que eu uso muito em tecnologia, eu usei com a Gláucia. Eu fiz um relatório para ela me responder, que é o que eu já usava na época de programação. Quando ele levou o questionário para mim, eu não acreditei. Eu comecei, nossa, acho que eram umas 40 perguntas. Você fuma, você bebe, você ajuda sua mãe. Quando eu levei para minha casa, minha mãe falou, sai fora que esse cara é golpista. Esse cara é pilantra. Olha o que ele tá te perguntando aí, se você ajuda sua mãe. Pra quê? Pra que ele quer saber se você ajuda ou não ajuda? E quando eu dei esse questionário para ele, mesmo assim ele não aceitou de imediato. Ele falou que eu precisaria conhecer a mãe dele. É brincadeira? Que eu precisaria conhecer a mãe dele. Não, é porque eu tenho muito respeito por essas pessoas e como um casamento é uma convivência, eu não quero namorar se não for para casar. Aí eu me encantei pelo rapaz e falei, eu encontrei a pessoa certa. Eu vou lá falar com a mãe, vou falar com o pastor, com o José, com a Maria, eu vou. Passados aí uns 6 meses, nós marcamos um casamento e nos casamos. Então foi tudo realmente muito rápido. Foram várias incompatibilidades. Ele era viciado em tecnologia, ele gostava de pegar o dinheiro e comprar equipamentos, e às vezes faltando coisas dentro de casa. Ele ficava horas e horas desenvolvendo softwares que ele achava que ia ser um sucesso. Mesmo estando já casado, eu continuava nos meus jogos, eu continuava passando as minhas noites no computador e ficava fazendo os meus sistemas. E eu falava, mas ninguém te pediu isso e você está fazendo essas pesquisas e está desenvolvendo esses softwares para quem? Então, onde eu discutia com ele, eu falava, cai para a realidade, meu amigo. A gente é pingo no i, a gente precisa ganhar dinheiro. Até um dia que eu estava na minha cama, eu estava deitado com o notebook, finalizando um projeto, e a Gláucia chegou nesse dia no quarto, tão revoltada, que ela me deu uma cintada e foi notebook para um lado, e realmente ela ficou me batendo assim de tanta raiva que ela estava. Chegava no final do mês, faltavam as coisas básicas dentro de casa. Aí um dia eu me revoltei e falei, Rodrigo, não adianta, a sua inteligência não tá servindo para nada. Eu não vou ficar dando meu dinheiro aqui sozinha. Eu precisei passar por tudo isso para um certo dia eu poder entender o que estava acontecendo. E eu entendi tudo o que estava acontecendo depois que eu comecei a frequentar as reuniões da terapia. Isso foi fundamental. Passou um tempo, chegou a época de uma fogueira santa. E eu precisava realmente de uma mudança no meu casamento, uma mudança decisiva. Só que o mais importante, a vida interior. A vida que eu busquei é exatamente o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, certamente as coisas exteriores, elas não apareceriam. Então eu fiz um voto. Eu entrei na Fogueira Santa e eu fiz um voto. E eu me lembro, nessa época as coisas estavam tão difíceis e o que eu tinha para colocar nesse voto da Fogueira Santa eram as alianças do casamento
e mais um salário que eu tinha. Me lancei. Ou a coisa dá certo e eu troco o meu tudo pelo tudo de Deus e Ele me mostra uma direção, ou eu não vou saber mais o que fazer. Mesmo contra as minhas vontades, ele se sacrificava, ele se dedicava, ele mantinha uma comunhão com Deus sobrenatural. Eu às vezes gritava dentro de casa e ele falava: Gláucia, fala baixo, eu estou aqui do seu lado, fica calma, fique em paz. Se você não quer ir comigo nas reuniões, eu vou por nós. E ele foi várias vezes sozinho. E quando ele voltava, eu fazia de tudo para irritar ele. Então ele primeiro foi transformado. Depois eu percebi que eu precisava daquilo. Eu precisava estar naquele local. Eu precisava ouvir aquelas palavras. Que a minha vida era cheia de problema. Eu não conseguia dormir, eu era muito nervosa. E eu vi que naquele lugar eu tinha a chance de mudar minha vida, só que eu não sabia como. Então tudo que eu escutava, eu tentava trazer para minha vida e praticar. E eu não sabia como buscar o Espírito Santo. Eu achava que buscar o Espírito Santo era simplesmente pedir que você ia receber. Só que as minhas atitudes ainda continuavam erradas. Eu não fazia nada para renunciar às minhas vontades, que eram erradas, que me afastava realmente do Espírito Santo. E eu lembro que na oração eu fiz uma oração diferente. E eu vi que naquele momento eu fui selada com o Espírito Santo. E a partir daquele momento, sabe quando você não aceita ser a mesma pessoa? Coloquei Deus no meu relacionamento e automaticamente Deus me trouxe uma consciência completamente diferente. Depois desse período que as coisas se acertaram, nós começamos a participar realmente dos desafios juntos. E nesse período, os negócios na empresa também não estavam indo tão bem. Nós tivemos muitas dificuldades no meio do caminho. Eu peguei o faturamento todo da empresa e me lancei num novo desafio, uma nova fogueira santa. A partir daí, andando a pé, andando de ônibus, eu simplesmente comecei novamente uma nova vida. Eu reiniciei. Eu me lembro que nesse mesmo ano, nós simplesmente trocamos para um outro escritório 4 vezes maior, uma casa extremamente confortável. Hoje eu tiro férias nos melhores lugares que podem existir. Eu tenho uma esposa realmente incrível, que me entende e que me aconselha. E acima de tudo, eu tenho paz interior e eu tenho um estado de espírito que certamente Deus me mantém, porque eu busquei algo interior. E eu posso até dizer que a vida, ela é incrível e vai ser e pode ser incrível se você utilizar realmente a fé e buscar o Espírito Santo, buscar realmente esse lado interior. E quando o seu interior está cheio do Espírito Santo, vai se refletir no seu exterior. Eu não sei qual é o problema que envolve a sua vida, eu não sei, mas eu sei uma coisa: o altar é o lugar onde a gente resolve qualquer tipo de problema, Agora, a pessoa tem que ser realmente revoltada, ela tem que se lançar de corpo, alma e espírito. É tudo por tudo, é o sacrifício, é a fé sobrenatural. Uma fé natural não conquista as coisas sobrenaturais. Se você quer um milagre sobrenatural, você tem que partir para uma fé sobrenatural, além daquilo que você faz, que é ou tem sido o natural. O convite está lançado para aqueles que creem. Quem crê é porque foi tocado pelo Espírito Santo. Quem não crê é porque não foi tocado ainda. Então espere crer para que você então participe. Mas se você já foi tocado, então venha conosco. Quem crê vai, quem não crê fica. Imagine ter muitas coisas, mas ainda não ter o que mais se deseja. Esta era a realidade de Abraão, um homem que tinha muitos bens e servos.
mas que na verdade a única coisa que queria era um filho, um herdeiro. Tudo o que ele tinha não supria a falta do que ele não tinha. Meu Senhor Deus, por que me abençoa com esses presentes? Eu não tenho filho. O herdeiro de tudo que tem me dado será Eliezer de Damasco. Ele será o herdeiro. E observamos isso nos dias de hoje. Nem todo poder e conquista compensam a ausência do Espírito Santo. De que adiantam as outras coisas e continuar sem ele? Enquanto você viver os seus planos, por menores que sejam, dificilmente irá alcançá-los. Faça como Abraão, que trocou os seus planos para viver os planos de Deus. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. Meu nome é Adaísio, tenho 42 anos, sou nordestino. Vou falar um pouco da minha infância no Nordeste. Eu me lembro que meu pai, ele vivia muito tempo dentro dos matos, então a gente via o nosso pai de 15 em 15 dias e a gente ficava morando na beira das estradas, nos barracos, não só a minha família, como muitas outras famílias, e era muito limitada. Ali a gente comia mal, a gente se vestia mal, ali a gente não sabia o que era um alimento bom, se vestir bem, a gente andava descalço, ninguém tinha um dinheiro para comprar nada, vamos dizer assim, uma miséria total. Miséria, assim, a gente muitas das vezes não tinha o que comer. Eu sempre sonhei, mas a minha mãe, ela colocou uma coisa na nossa cabeça, né? Tanto na minha como na dos meus irmãos, que se nós não tivéssemos estudo, a gente não ia ser ninguém. Até que um dia eu cheguei e falei para minha mãe, hoje eu vou para a cidade grande, eu vou para a cidade grande hoje, que lá em São Paulo a gente chama de cidade grande, né? Eu vou para a cidade grande. Aí minha mãe falou, olha, você, como eu te falei, você vai sofrer na cidade grande. Eu falei, mas mesmo assim eu vou. Eu me lembro que eu não tinha o dinheiro da passagem, a gente lá no Nordeste, a gente tinha hábito de criar bicho, né, passarinho, essas coisas assim. Eu vendi uns passarinhos, dei pro rapaz do caminhão e falei, o senhor pode me levar para a cidade grande? Ele falou, te levo. Mas lá você vai ficar onde? Eu falei, onde o senhor me deixar? E aí eu vim para a cidade grande. Aí eu peguei carona com esse rapaz, né, ele perguntou para mim onde eu ia ficar, e eu falei para ele que eu não tinha onde ficar. Ele falou, tá tendo uma invasão na zona sul de São Paulo, eu vou te deixar lá nessa invasão. Lá você conversa com o rapaz, com o líder, e fala que você é nordestino, que você veio do Nordeste, que você quer morar em um barraco. E ele vai te deixar lá. Eu fui lá, fiz o barraco direitinho, né, como eles pediu, fiz o barraco de tábua e deixei lá tudo bonitinho lá, o barraco, e morei. Eu fiquei morando nesse barraco por 6 anos. Eu me lembro que não tinha água nesse barraco. Como eu estava do lado da represa, eu cavei um buraco, né, deu 1 metro mais ou menos, jorrou aquela água e eu fiquei ali bebendo daquela água. E eu me lembro que eu acordava de madrugada para tanger os bichos, que eles bebiam da mesma água que eu bebia. Eu tive uma oportunidade de emprego. Aí eu preenchi a ficha bonitinho, né, do jeito que o rapaz pediu. Aí quando chegou lá, eu sentei no escritório do rapaz, o rapaz falou, tu veio da onde, hein? Eu falei, eu sou nordestino, eu sou do Nordeste. Aí ele falou, mas tu é nordestino? Eu falei, sim. Ele falou, mas tu não sabe ler nem escrever? Eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade. Aí eu falei, pois aqui não tem lugar para analfabeto. E na hora eu lembrei da minha mãe, que eu ia sofrer, eu lembrei, a minha mãe falou assim, não falei que se você não tivesse estudo, você ia sofrer. Aquela voz estava dentro de mim, aquela voz. Só que como eu estava aqui em São Paulo, eu precisava sobreviver. Então eu fui trabalhar de ambulante, fui trabalhar de camelô. Eu me lembro que eu corria muito da polícia, né, do Rapa. Corria muito, corria para lá, corria para cá. Muitas das vezes fui parar em delegacia, eles me levavam. Muitas das vezes eu apanhava da polícia e vinha sempre lembrando, bem que minha mãe falou. Só que não tinha como mais eu voltar para a minha cidade, né, porque eu não tinha dinheiro. Eu sempre olhei para mim um derrotado. Uma pessoa cheia de complexo, uma pessoa que não ia chegar em lugar nenhum. Eu sempre carreguei isso comigo, sempre ouvi a voz da minha mãe, falando que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ser nada.
Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ser alguém na minha vida. Eu nunca pensei isso, porque eu nunca ouvi uma voz para me botar para cima, para falar, você pode, rapaz, acredita em você, você pode. Tanto é que eu andava de cabeça baixa em São Paulo. Então, um dia houve um comentário, olha, o Rapa hoje vai pegar todo mundo, não adianta nem correr. E eu lembro que todos saíram correndo e eu também saí correndo nessa época. E o único lugar que eu achei aberto foi a porta da igreja. Eu não sabia que era a igreja, eu vi uma porta aberta, eu entrei com um monte de cadeira, eu sentei, só que estava tendo uma reunião. Eu não fiquei encantado com o ambiente, com o local, com a igreja, eu fiquei encantado com o homem que estava no altar. Aquilo me chamou a atenção, ele andava para lá e para cá, tinha um negócio nele diferente, eu não sabia o que era na época. Ele era muito intrépido, era um negócio assim que eu nunca ouvi isso aqui fora. E ele falava assim de uma forma, olha, você quer ter o que eu tenho? Vinha nas quarta-feiras, vinha nos domingos, eu falei, mas para que tem que vir? Então aquilo entrou dentro de mim também, eu falei, por curiosidade eu vou vir, eu vou ver, o que tem nesse homem? Tem um negócio diferente nele. Eu liguei para minha mãe, foi a primeira pessoa, eu falei, mãe, eu achei um lugar que eu vou mudar a nossa vida. Ela falou, que lugar? Eu falei, é uma igreja. Ela falou, a igreja, eu falei, é uma igreja que chama Igreja Universal do Reino de Deus. Ela falou, meu filho, mas você agora vai virar crente? Eu falei, você nunca foi numa igreja? Eu não te ensinei isso. Eu falei, minha mãe, a senhora não sabe o que vai acontecer com nós, porque Deus vai mudar a nossa vida. E aí, na quarta-feira, eu votei para mim receber o que aquele pastor falou. Eu votei na igreja e eu me lembro que... Aí é o Espírito Santo, pastor. E olha, foi o melhor dia da minha vida, pastor. Foi o melhor dia da minha vida porque eu recebi aquilo que o pastor falou, que era o Espírito Santo. Eu não sabia o que era Espírito Santo. Ninguém nunca me falou o que era Espírito Santo, ninguém nunca me falou nada da fé. Mas eu recebi o Espírito Santo. Olha, eu lembro que eu entrei um derrotado e saí um vitorioso. Eu saí com a cabeça erguida. Eu andava nas ruas de São Paulo. Depois desse dia eu passei a marchar. O Espírito de Deus, ele entrou dentro de mim porque eu não sabia que Deus falava. Deus fala. Deus fala. A mesma voz que eu escutava no passado, que eu era um derrotado, eu ouvi naquele dia, eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo, meu filho, você pode. Meu filho, eu sou contigo. A partir de hoje você não vai andar sozinho mais nessa cidade. Eu vou andar contigo. Porque quando Deus entra dentro de uma pessoa, a pessoa não é a mesma mais nunca. Hoje eu não sou aquele Adaíso do passado. A minha vida mudou por completo, mudou tudo. Eu ouvi a voz de Deus. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, porque eu estou há 20 anos na presença de Deus, há 20 anos eu escuto a voz de Deus. E aquele dia eu me lembro que me deu um gozo na alma. Eu queria falar para todo mundo aonde eu estava, com quem eu estava, que existia um Deus que poderia mudar a nossa vida. Eu lembro que eu chegava na minha comunidade, eu falava para as pessoas, olha, eu fui na Igreja Universal, lá muda a nossa vida. Deus está comigo, Deus entrou dentro de mim. E aquilo, o Espírito Santo, ele foi me moldando, ele foi me ensinando a se comportar, a falar. Eu não tinha mais aquele complexo, eu não me sentia mais uma pessoa, um nada, né? Vamos dizer assim, um nada, uma pessoa derrotada, uma pessoa que ouvia as vozes que me jogavam para baixo. Não, ninguém mais colocava aquela voz dentro de mim, porque o próprio Deus estava dentro de mim. Deus me deu uma direção para trabalhar com embalagem. Eu ia nas casas de embalagem, eu comprava saco de lixo, eu comprava sacola, eu comprava o descartável, eu contava de 10 em 10 e saía vendendo de porta em porta. Não tinha nada que me parava porque existia algo dentro de mim que não tinha como eu parar. Ele me impulsionava a ir para frente. E aí de lá para cá a gente foi crescendo. A gente conquistou aquela sede. Depois daquela sede a gente teve que contratar pessoas para trabalhar com a gente, porque a gente não estava dando mais conta. Daquela sede eu saí de lá, eu comprei um imóvel, uma casa avaliada em 1 milhão, casa com piscina, conquistei carro, eu tenho carros da empresa, eu tenho 2 motoristas que fazem trabalho para mim dentro de São Paulo. Hoje minha mãe
moram numa casa que eu dei, meus irmãos moram nas casas que eu dei para eles. Todos eles estão na presença de Deus através do meu testemunho e do meu caráter. Tudo que eu tenho é do Espírito Santo. Hoje é meu bem maior, meu tesouro. Esse eu não largo por nada. Isso que está dentro de mim, que me impulsiona, que me dá forças. Esse Espírito Santo, isso eu não troco por nada. Nada tira isso dentro de mim. O Espírito Santo dentro de nós é poder. Você pode tudo. Não existe esse negócio de ser analfabeto. Não existe esse negócio que você tem complexo. Não existe isso. Quando você tem o Espírito Santo, você é ousado, você é intrépido. E eu sou assim hoje por causa do Espírito Santo. Hoje tudo que eu tenho não se compara ao Espírito Santo. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Eliane Moraes, tenho 63 anos, sou médica, pediatra, moro em Santos. A minha infância foi uma infância difícil. Meus pais brigavam muito, meu pai bebia, cobradores na porta de casa eram frequentes. Minha mãe era uma pessoa nervosa, depressiva. E nós sofremos muito com o relacionamento conturbado deles. E tinha uma tia que era solteira, que era muito ligada na gente, né? Nós, os irmãos, e me incentivou, eu já era adolescente na época, a fazer faculdade na cidade do Rio de Janeiro. Aí eu me apliquei mais nos estudos e no primeiro ano que eu prestei o vestibular eu passei na Faculdade de Medicina de Teresópolis. Chegando em Teresópolis eu fui morar sozinha. Eu era uma pessoa muito tímida, muito reservada. A partir desse momento que eu fiquei sozinha, eu comecei a me fixar num professor. Eu me fixei nesse professor, ele era muito carismático, muito dado com todos. Comecei a me iludir com o professor e eu tinha o hábito de ouvir muita música e fantasiar muitas coisas, até que eu comecei a sair da realidade, comecei a imaginar coisas que não iriam nunca acontecer. Comecei a ter sintomas de delírio e não conseguia mais me concentrar nos estudos. Aí meus pais resolveram, aconselhados pelos outros professores até, que trancasse a matrícula e me levasse num psiquiatra. E essa psiquiatra diagnosticou um surto psicótico. Me passou umas medicações, eu comecei a ficar totalmente como robô, porque ela passou uma dosagem, venderam outra, eu tomei 3 vezes mais a dosagem que ela passou, quase morri. Mas voltei a estudar, incentivada por essa médica. Só que eu não conseguia ficar sem a medicação. Se eu parasse de tomar medicação, eu voltava a ter os sintomas de alucinações, de falar sozinha, ouvir vozes e imaginar coisas que não iam nunca acontecer. E aí eu virei uma andarilha, uma mendiga. Até que teve um dia que eu peguei uma carona, parei numa cidade lá, acho que de Minas, Juiz de Fora, pedi para o dono do hotel deixar eu dormir de graça, fazia isso. Aí parei na estrada, peguei uma carona com um caminhão e fui parar em Salvador. Aí nessa noite que eu passei em Salvador, eu dormi numa praça. Eu tinha uma cartela de diazepam que eu tinha levado, essa cartela de diazepam, eu tomei a cartela inteirinha. O senhor me deu um dinheiro e me pôs no ônibus e me trouxe de volta para São Paulo. Quando cheguei aqui em São Paulo, me internaram de novo. Todo mundo falava, não, esse problema é espiritual.
você é médica, tem uma profissão tão linda, tão bonita, como que você passa por isso? No prédio que eu morava também, tinha uma senhora que era esposa de um médico, e ela falava muito dessa senhora, e foi me evangelizando, mas eu não conhecia a Igreja Universal. Eu só fui ouvir falar da Igreja Universal quando o Bispo Macedo foi preso. Na verdade, eu tinha um pouco de preconceito em relação à Igreja Universal, mas eu estava no fundo do poço e não tinha mais a quem recorrer. Aí quando eu fui assistir o primeiro culto, eu fiquei apaixonada pela reunião. O que o pastor falou se encaixava totalmente com a história da minha vida. E eu fiquei assim, me senti aquecida, me senti bem recebida pelos obreiros, por aqueles pastores. Nossa, pelo menos aqueles entendem o meu problema, entendem o que eu tenho, estão querendo me ajudar. Aí eu fui fazendo os propósitos, fui ouvindo a Rede Aleluia, as músicas, procurei me evangelizar com as músicas. Enquanto eu saía para trabalhar, eu ficava com o radinho no fone de ouvido no rádio. E quando via os maus pensamentos, ouvia as músicas, a palavra amiga do Bispo Macedo, tudo que procuravam falar sobre o Espírito Santo, a busca do Espírito Santo, as reuniões, era assídua. Então foi numa quarta-feira, eu já saí de casa, falei, hoje eu vou ter um encontro, vou receber o Espírito Santo. Aí eu cheguei e realmente a busca foi uma busca bem forte e eu percebi a presença dele em mim, eu percebi uma luz entrando em mim e uma alegria imensa, Você sente uma alegria assim, como se estivesse sendo preenchida por algo. E realmente é um poder sobrenatural que a gente encontra quando recebe o Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu tive certeza que aquilo que eu busquei durante tantos anos e com tantos médicos, porque eu achava que os médicos eram deuses, eu percebi dentro de mim. Eu percebi que esse poder também estava comigo, que ele também me amava, que ele me perdoou e que ele ia me ajudar a reestruturar a minha vida, me dar essa força, me dar esse poder. Eu passo por qualquer situação conflitante e ainda ajudo o outro colega. É muito gratificante você perceber que o amor que você passa, que vem do Espírito Santo, ajuda as pessoas. Eu creio que essa força sobrenatural, o amor de Deus, ninguém vai transpassar isso. Médico nenhum vai ter esse poder de passar. É uma força que você adquire com o Espírito Santo no dia a dia, na tua mente, no teu falar, no teu agir. E eu que passei por tantas situações que ninguém dava nada por mim, ninguém dava nada, hoje eu sou super solicitada, tenho uma vida financeira estável, sou bem empregada, tenho a minha casa, consegui aquilo que eu mais queria, que era dar um futuro para minha filha. Hoje ela está casada, está feliz. E vivo meu dia a dia em paz comigo mesmo. Sei que tudo que eu faço, eu procuro fazer o melhor. A medicina, ela vai até um limite. Quando ela é atuada junto com a fé, ela extrapola esse limite. Ela vai além. Porque quando você tem fé num poder sobrenatural, você tem gratidão, você tem mais amor, você tem mais paz. E tudo isso cura, tudo isso reabilita. Quando você faz uma oração, quando você recorre ao Deus Todo-Poderoso, isso é um poder que te dá uma firmeza no pensamento que nenhum remédio, nenhum medicamento vai dar. Vai mexer com a tua química, com o teu corpo, mas não vai mexer com a tua estrutura espiritual, com o teu ser. Vai ajudar a
ter um pensamento mais direcionado ao verdadeiro poder de Deus, ao verdadeiro poder de Jesus. Meu nome é Elizabeth Rodrigues de Oliveira. A minha infância foi muito difícil, porque minha mãe, ela tinha 14 filhos e eu era gêmea e ela não dava atenção. Aconteceu do meu tio chegar a me estrupar. E eu cheguei nela e falei, e ela não acreditou. Ela falou que era história minha, que aquilo ali, ele jamais iria fazer aquilo. Eu imaginava atirando na cabeça dele. Eu imaginava botando fogo no corpo dele. Eu imaginava fazendo um monte de coisa com ele. Eu criança, mas eu imaginava isso. Ali eu já me tornei uma criança depressiva, por mais que naquela época não sabia o que era depressão. Eu olhava minha irmã gêmea comigo e eu falava, eu podia matar ela. Porque eu tinha ódio de quem passasse perto de mim. Porque ninguém acreditava em mim. A dor era tão grande, a mágoa era tão grande, a angústia era tão grande, que eu pensava assim, se eu sangrar alguém, e se eu tirar o sangue e chupar o sangue? Então eu peguei uma faca e cortei meu pulso. Eu me sentia a pior criatura. A pior de todas que já imaginou. Porque assim, os pensamentos vinham, você não presta nem para morrer. Sua mãe não acredita em você. Comecei a tomar remédio controlado. Comecei, desde 12 anos de idade, eu já comecei a tomar, ir para o psiquiatra, para poder ver o problema, porque a minha cabeça doía tanto. E tudo que eu falava, eles falavam que era história da minha cabeça. Com esse sofrimento todo, eu imaginei, se eu arrumar uma outra pessoa, se eu arrumar um companheiro, que ele possa me ajudar a sair da situação. Talvez é isso. Quando eu conheci essa tal pessoa, ele teve relação sexual comigo à força. Na hora, eu lembrei do meu tio. Aquela sensação de ódio, voltou tudo. Aquela angústia, aquele desejo de morte. Só que logo em seguida, eu descobri que eu estava grávida. E agora, o que eu vou fazer? Aí eu tentei me matar, eu e meu filho. E um pensamento, eu planejei. Eu usei lepecídio com criolina. Misturei e tomei, coloquei um dentro do outro e tomei tudo. Fiquei em coma 21 dias. Quando eu acordei, os médicos chegam para mim e falam, nós descobrimos que você está com câncer no sangue, leucemia rara, que no meio de 1000 tem uma, e você é uma delas. Os remédios, eu não reagia mais, meu organismo já não gerava mais sangue. Eu tinha que tomar sangue 3 vezes por semana, fazer transfusões. Assim que eu cheguei em casa, eu me tranquei no banheiro e gritei bem alto, Deus, o Senhor fala que o Senhor existe? Mentira! O Senhor não existe. Eu nasci para sofrer. Eu nasci só para sofrer. Então, assim, naquele momento, eu gritei e falei, se existe um Deus, dá um sinal, pelo menos um sinal que seja, para mim saber se existe um Deus. Porque o lado ruim eu já conheço. Eu quero saber se existe um Deus. Era 2 horas da manhã. Tinha um controle no chão e eu pisei nele. E naquele momento tinha uma pessoa falando e apontou o dedo para mim e falou, você que está aí, é você mesmo, que não vê que não tem outra saída. Tem sim, mas para você ver que tem outra saída, você tem que vir aqui. Só que naquele momento ele passou o endereço e falou Igreja Universal. Eu fui para desligar, porque naquela hora eu lembrei do Bispo Macedo. Eu tinha uma revolta, assim, um ódio sem explicação do Bispo Edir Macedo. Porque eu imaginava, eu achava naquele momento que ele era um ladrão, que ele roubava os outros, que ele pedia dinheiro. Aquele homem estava me passando uma confiança. Quando eu cheguei na porta, eu já senti algo totalmente
totalmente diferente. Uma tranquilidade. E quando aquele homem subiu no altar, que falou, fica todo mundo de pé, eu não consegui ficar de pé naquele momento. Que falou com o Espírito Santo, que eu nem sabia o que era Espírito Santo. Ia curar quem estava enfermo, ia curar quem estava com qualquer tipo de problema. A mão dele tocou em mim naquele momento. Quando eu percebi, eu já estava em pé, sem dor. Aquela reunião para mim foi inesquecível. Foi aí que eu percebi que realmente havia um Deus. Realmente não era Edir Macedo. Realmente era o próprio Deus ali naquele momento. Aí eu fiz todos os exames e provou que eu estava curada. Os médicos não acreditaram, mas a senhora estava como morta. Eu voltei para casa com a cura na mão. A cura que a medicina falou que não tinha como. Só que o vazio continuava. Um homem de Deus chegou em mim e falou, tem uma saída para a senhora. Para curar a alma, o vazio, esse ódio que a senhora sente, conflito, tudo o que acontece que a senhora não vê uma saída, eu tenho uma saída que é no altar. Aí eu entendi naquele momento a proposta de Deus. Se eu pude sacrificar para os encostos, por que eu não poderia sacrificar no altar de Deus? E naquele momento, eu comecei a gerar. Por mais que os argumentos do diabo vinha falando, você tem que comprar coisas para o seu filho. E realmente naquela época eu passava muita dificuldade financeira, porque eu não tinha como alimentar meus filhos. Era doações de vizinho para dar para eles, mas nenhum argumento fez eu não gerar meu sacrifício. E pedindo a Deus para chegar o grande dia. E quando eu coloquei meu sacrifício, não só o sacrifício sangue, mas a minha vida. Quando eu coloquei naquele altar, eu desci outra pessoa. A depressão, a angústia, aquele ódio que eu tinha, aquela mágoa, tudo aquilo foi arrancado. Tudo aquilo que naquele momento, assim, se pudesse voar, eu era igual uma pena. Aquele vazio foi preenchido naquela hora. A paz, eu senti naquele momento e comecei a louvar. Até a música, vem agora Espírito Santo, eu estou aqui. Só que eu cantando isso aí, com a certeza que ele estava dentro de mim, eu comecei a ver minha vida totalmente diferente. Aquela alegria que não conseguia sair, já saía de dentro para fora. Naquele momento, eu me tornei uma cidadã celestial. Eu me tornei realmente pertencente aos planos de Deus. Naquele momento, eu entrei realmente no reino de Deus. E de fé em fé, fogueira santa em fogueira santa, foi construindo uma vida nova. E o altar me deu um homem de Deus. Não, eu costumo falar um homem com H, de verdade. Um casamento não só para dizer que eu casei, mas um casamento abençoado. Eu que só tinha quinta série, comecei a desenvolver também, a estudar, fiz faculdade de marketing. Eu tenho uma vida de qualidade, me deu uma vida estável, que posso comer o que eu quero. Meus filhos podem comer o que quer, vestir o que quer. Tem lugar de morar, tem carro, empresas. Isso tudo através do sacrifício da Fogueira Santa. Hoje eu sou feliz, tenho essas conquistas, uma vida boa, tenho paz no meu lar. Porém, nada disso tem valor mais do que o Espírito Santo. Mais do que o Espírito Santo que está em mim. Ele é tudo. Ele tem mais valor do que qualquer coisa que eu já conquistei nessa vida. É a própria bênção, ela se tornou a própria bênção. Essa é a proposta da Fogueira Santa. Nós vamos entrar em oração agora. Que Deus abençoe em nome de Jesus através dessa oração. Santo
tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Ah, quanta gente procurando caminho a seguir, peregrinos, forasteiros, sem ter aonde ir. Ah, quanta vida em você, meu amigo, pra quem sofre num leito de dor. Ah, quanto amor em você, meu amigo, pra quem vive na solidão. Vem, Jesus, responder a minha oração.